Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma iluminação diurna realista na sua cena utilizando um HDRI. Vamos comigo. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, pessoal, é uma imagem que eu fiz, tá? Uma imagem externa diurna que eu fiz dessa fachada utilizando um HDRI. É a referência que eu utilizei para poder fazer essa imagem. Essa foto de referência aqui que eu peguei, ela é do fotógrafo Felipe Lima, que eu achei sensacional esse projeto, essa foto, a vegetação, tudo na imagem, tudo nessa foto, eu achei incrível. Eu quis ter essa foto como referência para poder fazer alguns dos meus renders de exteriores. E eu recebi esse projeto aqui de um cliente meu, tá? E eu resolvi fazer uma imagem diurna desse projeto, pegando essa foto aqui como referência. E eu utilizei um HDRI para poder iluminar essa imagem, tá? E o HDRI que eu utilizei foi um HDRI da 3Z Collection, beleza? É um HDRI pago, tá? Não é um HDRI free, tá, pessoal? Mas é o seguinte, aqui, galera, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês quais são as técnicas e aonde configurar, aonde mexer no seu HDR para que vocês consigam fazer uma iluminação externa realista, utilizando um HDR. Aqui no vídeo, pessoal, eu não vou me aprofundar muito em relação à composição de cena, colocação de câmera, configuração dos materiais, porque o objetivo é iluminação, beleza? Então, bora lá pro Max. Já tô aqui dentro do meu Max, galera, com o meu projeto aberto aqui que eu vou ensinar pra vocês. E deixa eu só dar um preview aqui do entorno do projeto para vocês se situarem como que ele tá. Olha só, tem árvores de entorno, tá tudo em prox, tá, pessoal? Eu deixei esse arquivo bem otimizado. Olha só, tem árvores de entorno, alguns blocos aqui de vizinho para fazer a composição, arbustos, até os carros aqui da garagem, eu converti isso para prox, tá? Pra cena realmente ficar bem leve. Se eu vier aqui na vista de câmera, deixa eu dar um render aqui para vocês verem que, assim, eu removi, pessoal, o HDR da minha cena e voltei todas as configurações dele para default. Todas as configurações aqui da minha imagem tá todo em default para que a gente possa fazer realmente do zero a iluminação. Deixa eu dar um render aqui para vocês verem. E olha só, não tem nada iluminando a minha cena, tá? Deixa eu dar um stop aqui. Se eu vier aqui no render setup, aqui na aba do Cine, olha só, a única coisa que tá iluminando a minha cena é a luz do environment, tá? Não tem nenhum HDR, nenhum sky, nenhum sun aqui. Mas é o seguinte, como eu falei pra vocês no início, pessoal, eu não vou me delongar muito aqui na parte de câmera, configuração de materiais, nada disso. O foco é a iluminação. E para iluminar um projeto, pessoal, eu não espero, tá, até ter o projeto todo composto, com todas as vegetações, para poder começar a iluminar. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu minimizar aqui a tela. Eu vou vir aqui nas minhas layers, olha só, outra coisa, tá tudo aqui organizado por layers no meu arquivo, tá? Eu vou ocultar todas as layers aqui do projeto e vou deixar só o SketchUp, só o nosso projeto, tá? E deixa eu dar um render aqui. Olha só, agora só tenho só o projeto meu do Sketch, não tenho mais nada, nenhuma árvore, nenhuma vegetação, tá? A partir daqui, pessoal, é que eu começo a mexer na iluminação. Pelo menos colocar uma iluminação base no meu projeto, para eu poder ver a iluminação, para eu poder ver o meu projeto sendo iluminado, para que eu possa fazer as primeiras configurações e depois ir configurando os materiais, colocando vegetação, colocando blocos e compondo a cena, tá? Até chegar no resultado final, beleza? Como a gente já tem referência para poder fazer esse nosso render, galera, que é essa foto aqui que eu mostrei para vocês no início, tá? Uma foto do Felipe Lima. É o seguinte, eu vou utilizar, tá? Eu vou utilizar aqui com vocês um HDRI gratuito para a gente poder chegar nesse resultado aqui. Aí você pode estar se perguntando, ah, mas João, você não falou que você utilizou um HDRI pago da 3Z Collection para poder fazer essa cena? Sim, pessoal, só que eu sei que nem todo mundo consegue fazer investimentos em blocos pagos, em HDRIs pagos, tá? E é por isso que eu vou ensinar vocês aqui a chegar nessa iluminação utilizando um HDRI free, um HDRI gratuito, tá? E o HDRI que a gente vai utilizar vai ser esse aqui, ó, vai ser o Abandoned, tá? Um HDRI gratuito lá do site da Polyheaven, tá bom? Olha só, quais que são algumas regras aqui pra gente poder escolher o nosso HDR. Claro, pessoal, que assim, a gente tem que escolher um HDR, tá, que seja compatível com a iluminação da nossa referência. Não adianta a gente ter uma foto de referência de um clima Golden Hour e o nosso HDR ser Blue Hour, Overcast, ou então diurno, tá? Tem que ter uma certa compatibilidade ali entre o clima do nosso HDR e a nossa referência. Eu já utilizei esse HDR várias vezes para poder fazer imagens exteriores minhas, tá? E ele é muito bom para poder fazer esse tipo de clima, beleza? Já tô aqui com o nosso HDR, pessoal, e deixa eu arrastar ele aqui pro Single Map, tá? Pra gente já iluminar essa nossa cena. Deixa eu fechar a janela aqui. E vamos dar um render, galera, só pra gente ver como que a nossa cena vai reagir à luz desse HDR, sem a gente fazer nenhuma configuração, tá? Só pra gente ter uma iluminação base, pra gente poder depois ir fazendo os ajustes nele. Olha só esse resultado. Galera, essa é a parte boa de você utilizar HDRI na sua cena, né? Com poucos cliques, você já tem uma baita iluminação na sua cena. Deixa eu dar um stop aqui. Se a gente pegar a nossa referência, olha só,
a iluminação já está bem próxima da nossa referência, bem próxima, apesar de que assim, a gente tem que fazer outras configurações, mexer um pouco no gama desse HDR para deixar a luz mais marcada. Só que uma coisa que está contribuindo muito para essa cena tá dessa qualidade que tá, é porque eu configurei os materiais. Lembra que eu falei com vocês? Que uma outra parte muito importante da iluminação realista é vocês configurarem os materiais. Olha só, deixa eu fechar aqui e deixa eu dar um exemplo para vocês dessa questão de configuração dos materiais. Se eu pegar com a pipeta o material aqui da minha calçada, olha só, o que eu fiz nesse meu material aqui? Eu apliquei o Corona Color Correct aqui no diffuse dele e mexi muito aqui nas configurações. Olha só, eu coloquei contraste em 5, gama em 0,3. Se eu fazer uma cópia aqui desse meu material e voltar tudo para default, contraste em 1, gama em 1, até na exposição eu mexi, a exposição volta para 0. Se eu voltar todo esse meu material por default, olha só o que vai acontecer. Deixa eu fazer um region aqui dessa minha parte aqui, ó. Eu vou salvar um histórico. E vamos dar um render para vocês compararem a importância que é vocês fazerem uma boa configuração dos seus materiais, para vocês compararem como que vai estar antes e como que está agora. Olha só. Olha só como que está esse material, galera. Sem contraste nenhum, sem contraste, sem nada. Olha só. E olha como é que estava antes. Olha como é que a configuração dos materiais é importante. Muitas das vezes não é a luz que vai fazer toda a diferença, seja o Sun, o Sky ou o HDR, mas sim a configuração do seu material, beleza? Esse é um recado bem importante que eu tinha que passar para vocês. Por mais que essa aula aqui seja mais focada na parte de iluminação do HDRI. Agora que a gente tem uma iluminação base aqui na nossa cena, galera, olha só, o próximo passo, tá, é a gente começar a colocar a composição aqui na nossa cena, seja vegetações, arbustos, talvez uma palmeira ali próximo da fachada, tá? E também alguns vizinhos, tá? Para meio que começar a fazer a composição e depois partir para as próximas configurações do nosso HDR, tá? Eu vou vir aqui nas minhas layers e é o seguinte, eu vou habilitar aqui a layer, galera, das vegetações pequenas, que basicamente são alguns arbustos aqui na esquerda, outros arbustos aqui na direita, arbustos aqui, alguma grama também, pra gente começar a ver essa composição. Deixa eu dar um render aqui. Olha só, como é que eu fiz essa composição aqui, galera? Eu coloquei alguns arbustos de pequeno porte aqui na esquerda, só para tampar e fazer uma divisória entre a nossa fachada e basicamente a casa que tá do lado, ou então o terreno do lado. Fiz isso tanto aqui na parte da esquerda quanto na parte da direita. Também coloquei algumas vegetações grandes e alguns vizinhos, tá? Mas essas layers eu vou ligar só depois, tá? Depois de colocar uma iluminação base, eu gosto de começar a mexer na composição, colocar grama, colocar arbusto aqui na frente da fachada, mexer na composição da divisória pra gente não poder ver a linha do horizonte, dependendo do HDR que você tá utilizando, tá? Depois volto a mexer nas configurações do HDR novamente. Um outro ponto que a gente vai fazer aqui no HDR é o seguinte, é mexer um pouco, deixa eu até dar um stop aqui, para minha câmera não travar, é o seguinte, depois de já ter colocado ele e também a parte da vegetação, vamos começar a rotacionar ele para a gente poder ver qual que é o melhor ponto de iluminação aqui, qual que é a melhor posição do nosso sol que vai iluminar melhor essa nossa fachada, tá? Deixa eu ligar aqui o render. E pra gente começar a rotacionar esse nosso HDR. Eu vou vir aqui nele aqui e é o seguinte, eu vou pegar a rotação, vamos medir 90 a 90, tá? 90, não, solta lá atrás, 180, 270, olha só, 270 é uma baita iluminação, bem parecido com o 0. A única diferença é porque tá do lado contrário, tá? Essas duas posições, galera, a rotação em 0 ou então a rotação em 270, tá excelente, porque as duas estão iluminando bem a fachada, a luz está vindo da lateral, a luz não tá vindo tipo de trás da câmera, tipo assim, ó como é que tá. Aqui o sol tá vindo totalmente de trás da câmera, olha como é que a iluminação fica chapada na fachada, tudo fica estourando, você não percebe sombra na fachada, não tem sombra nenhuma na fachada, então nunca coloque a iluminação da sua cena, seja Sun, seja HDR, vindo de trás da câmera. Esse é um erro grotesco que você pode cometer, não cometa esse erro. Então o que eu vou fazer é colocar a posição aqui do HDR em 270, tá? Eu vou deixar a luz vindo aqui da esquerda, que eu acho que tá uma posição boa, tá gerando essa sombra aqui, tá iluminando bem essa parte aqui, tá uma iluminação bem interessante. Eu vou deixar nessa posição aqui. Deixa eu pegar minha referência aqui, pra gente poder ver nos próximos passos. Tudo se baseia, galera, na sua referência, tá? A partir da referência que você tem, é que você sabe os próximos passos do que você tem que fazer e de onde que você tem que configurar. A primeira coisa que eu tô vendo aqui é que a nossa referência, tá vendo que tá uma cena muito mais viva, o sol tá muito mais forte, tem mais contraste.
E é isso que a gente tem que trazer para nossa imagem, tá? E como que a gente vai fazer isso? Deixa eu vir aqui no HDR, eu vou vir aqui no gama dele. À medida que você abaixa o gama do seu HDR, o que que acontece? O seu sol, ele vai ficar bem mais marcado, tá? E com isso a sua cena vai ficar mais contrastada. Só tem que tomar cuidado para não abaixar demais o gama e a cena ficar toda estourando, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é abaixar o gama para deixar realmente o sol mais marcado que nem na referência, tá? Depois a gente vai fazendo outros ajustes. Vou colocar o gama aqui em 0,93. Vamos dar um render pra gente ver como que vai ficar esse resultado. Olha só isso aqui, galera. Olha esse sol vivo que eu tenho na minha cena, bem mais próximo agora da minha referência. Olha só esse resultado. Só que um detalhe, tá vendo que agora a luz tá estourando demais, principalmente aqui na parte da minha fachada, nesse branco aqui. Quando acontece isso, o que que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, então eu vou vir aqui nesse mais e vou adicionar um Highlight Compress, tá? O Highlight Compress, ele fica em 1. À medida que eu aumento ele, ele tira esse estouro da minha cena. Se eu colocar em 2, olha só, matou os estouros, não tem mais estouro na minha cena. O que que eu vejo a galera fazendo muito, e eu fazia muito isso, é colocar o Highlight Compress em 5, em 20. Só que, pessoal, uma coisa crucial do Highlight Compress é o seguinte: à medida que você aumenta ele, coloca em 5, coloca em 20, ele vai tirar os estouros da sua cena, só que ele vai deixar a sua cena muito lavada. Então, se você colocar o Highlight Compress em 5, olha como é que ele dá uma lavada na sua cena. Quando você precisa colocar em 5, dá uma compensada no contraste, coloca em 2 talvez, em 3, vai fazer esse balanço entre o Highlight Compress mais alto e também o seu contraste mais alto, tá? Só que aqui nessa nossa cena eu vou deixar o Highlight Compress em 2, porque em 2 já foi o suficiente para tirar os estouros, tá? Uma baita iluminação, uma baita cena. A próxima configuração que a gente vai fazer aqui é no seguinte, galera. Se eu pegar a minha referência, repara que o céu da minha referência tem muito mais nuvem, tá? E é o seguinte, por mais que eu sempre prefira colocar o background da minha cena no Photoshop, tá? Eu sei que nem todo mundo tem bons backgrounds, não sabe aonde achar bons backgrounds, tá? E é por isso que eu vou utilizar esse próprio HDR para fazer ele de background, tá? E é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar o HDR, tá? Pra gente achar algum ponto do background desse HDR que tenha boas nuvens, tá? Pra não ficar esse Porsche ali atrás, essa vegetação estranha ali atrás, tá? E pra não ficar esse céu todo azul sem nenhuma nuvem, tá? Pra gente fazer isso, eu preciso fazer uma cópia desse meu HDR que tá iluminando, tá? E essa cópia aqui vai ser o meu background, tá? Eu vou vir aqui no Render Setup, vou vir aqui na aba Scene, eu vou ligar o Overrides aqui, ó, o Direct Visible, e vou colocar essa cópia que eu fiz do HDR. Vou colocar a instância, vou fechar e vamos dar um render. E a rotação desse HDR, o que que eu vou colocar? Ele tá em 270, né, que a gente colocou aqui no outro HDR, tá? Eu vou voltar ele para 0. Olha só a diferença, olha só como é que tá esse céu, com essas nuvens aqui, tá bem melhor, tá? Se eu pegar minha referência, o céu da minha referência ele é um pouco mais claro. E o que que eu vou fazer aqui então? Eu vou pegar a exposição aqui do HDR que tá iluminando, que tá fazendo o background, a exposição dele aqui, vamos aumentar isso aqui, vou colocar 0,5, 0,7 talvez, vamos ver, vou aumentar isso aqui, vamos fazer uns testes. 0,7 eu acho que tá perfeito. Por mais, pessoal, que apareça essas árvores aqui, ó, tem como ajustar isso, já vou mostrar pra vocês. Deixa eu dar um stop. E olha só como que o meu background está super próximo da minha referência. E detalhe, a gente mexeu no background sem interferir na nossa iluminação, tá? Só pelo fato da gente fazer essa cópia e ativar lá o Direct Visible, bem simples. Para a gente tirar essas vegetações aqui, ó, do background que tá ali atrás, o que eu faço? Deixa eu ligar o render aqui para vocês verem. E com poucos ajustes, tá, a gente consegue esconder isso aqui. Eu vou vir aqui no HDR que tá fazendo o background, vou vir aqui nele aqui, ó, e é o seguinte, aqui, pessoal, nesse V aqui, ó, no offset, eu vou colocar a seguinte medida, menos 0,03. Pronto, olha só, tá vendo que à medida que você abaixa esse valor, ele vai abaixando a linha do horizonte do seu HDR, só que o ponto negativo disso é porque as nuvens que estavam aqui, elas vão quase que sumindo, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar em 0, porque a gente vai colocar uma composição aqui nas laterais que vai tampar essas árvores. Mas existe essa forma, tá? De você tampar o background do seu HDR, diminuindo ou subindo ele. Posso colocar aqui 0,05, olha só, que vai deixar ele mais alto, tá? Pode ser tanto para baixo quanto para cima, tá? E isso também funciona na nossa iluminação. Se eu pegar o HDR aqui que está iluminando, eu posso vir nas configurações dele aqui, ó, no V, 0,05 também. Olha só, tá vendo que o sol ficou um pouco mais a pino? Posso colocar menos 0,05 agora. Olha só como é que o sol ficou um pouquinho mais baixo. Olha só como é que tá o rastro.
o rastro aqui da minha sombra, tá vendo? Vou deixar em 0, vamos dar um stop aqui pra gente poder continuar com essas configurações. Depois de ter feito, galera, todas essas configurações que a gente fez no HDR, fez no background, vamos continuar agora com o restante da composição, né? Eu falei com vocês que eu não vou abaixar a linha do horizonte aqui do HDR que tá no background, porque eu prefiro colocar árvores aqui de entorno, colocar alguns blocos de vizinho, tá? Pra gente poder ter esse céu com essas nuvens aqui, tá? Então eu vou vir aqui nas minhas layers. É o seguinte, deixa eu ligar as layers aqui das vegetações grandes que estão lá atrás e dos vizinhos também, beleza? E vamos dar um render aqui. E dá só uma olhada nesse resultado, galera. Pessoal, uma coisa extremamente importante sobre essa questão de composição de entorno, seja com árvores de grande porte e vizinhos, é que a partir do momento que você coloca esses blocos, a sua cena parece que ela fica situada em algum ponto, em algum condomínio, em alguma rua, numa calçada. Deixa eu fazer esse comparativo com vocês. Olha só como é que tá a nossa cena depois que a gente colocou os blocos de vizinho. E deixa eu dar um comparativo aqui. Eu vou desligar os vizinhos de novo e vou desligar as vegetações grandes para vocês verem como que tava antes. Olha só, aqui o resultado da nossa cena, sem os vizinhos, sem a vegetação aqui no entorno. E olha só como que tá depois que a gente coloca os vizinhos, o entorno. Olha só essa diferença, galera. Não parece que assim que a nossa cena ela tá situada em algum ponto, seja rua, calçada ou então dentro de um condomínio? Faz total diferença para a imagem, para o sentido da cena, para a qualidade e realismo também, essa questão de composição, tá? Valorizem muito essa parte. Depois de colocar os vizinhos aqui, que nem a gente colocou para fazer a composição, deixa eu até dar um stop aqui. É o seguinte, eu sempre gosto de colocar outros elementos na cena para poder complementar, né? Para contribuir também para a composição, tá? Então deixa eu ligar as layers aqui dos carros. Coloquei 2 carros aqui na cena, um na garagem, outro descendo a rampa. E deixa eu dar um render aqui pra vocês verem. Olha só essa imagem, galera. Pessoal, percebem, tá? Que aqui, pessoal, a gente tá fazendo desde o absoluto zero a parte de iluminação da cena. Tudo bem que a parte de configuração dos materiais, composição de cena, eu já tinha feito, tá? Essa parte eu já tinha feito. Aqui nessa aula, galera, é mais para explicar para vocês um pouco da base de aonde configurar e como configurar o seu HDR para que vocês tenham uma iluminação realista nas imagens de vocês. Mas é o seguinte, se você quer se aprofundar mais nesse assunto junto comigo, se você quiser dominar como fazer uma cena como essa do absoluto zero, seja a parte de composição de cena, colocação de câmera, configuração dos materiais, tanto da arquitetura quanto dos materiais da vegetação, se você quer se aprofundar e aprender a fazer qualquer tipo de cena externa utilizando o Marcos de Corona, é o seguinte, eu tenho um treinamento completo que te ensina tudo sobre isso, tá? Eu vou deixar o link pro meu treinamento aqui embaixo, toca nesse link, conhece meu treinamento que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Depois que eu faço esses pontos, uma coisa bem interessante que a gente pode fazer aqui para trazer mais contraste para a cena, é talvez colocar algumas árvores atrás da câmera ou então na lateral, deixa eu até dar um stop aqui, algumas árvores aqui próximas da nossa cena para poder fazer sombra, seja no asfalto, na calçada ou no meio fio. Isso também contribui bastante para a questão de trazer contraste para a cena. E o que eu fiz? Deixa eu pegar as layers de novo aqui, vou ligar as layers aqui agora, ó, das vegetações de sombra, tá? Tem até uma árvore aqui, ó, que tá atrás da câmera. E deixa eu dar um render aqui novamente para vocês verem essas sombras pegando um pouquinho aqui no asfalto, um pouco aqui na calçada, tá? Que isso contribui para composição e contraste também. Olha só isso aqui, galera. Depois que a gente coloca essas vegetações, olha só como é que elas complementam para a cena e traz um pouco mais de contraste e ajuda na composição. Se eu pegar aqui a minha referência de novo para a gente poder se basear, olha só como essa cena tá super próxima da minha referência. O restante aqui agora, pessoal, olha só, eu poderia sinceramente vir aqui nas configurações do HDR, mexer um pouco mais aqui no gama, talvez aumentar um pouco da exposição, talvez rotacionar um pouco mais, mas a base aqui dessa aula que eu queria passar para vocês é aonde configurar, o que configurar, para vocês terem uma iluminação realista na sua cena diurna, tá? Utilizando um HDRI. Mas é o seguinte, deixa eu passar um pente fino aqui com vocês a respeito aqui da pós-produção aqui do próprio Corona, no Frame Buffet. Olha só, uma coisa que a gente pode fazer, eu posso vir aqui, ó, se vocês repararem na minha cena, na minha referência, desculpa, tá vendo que ela tá um pouquinho mais amarelada, tá vendo um pouquinho mais alaranjada a minha cena, a minha referência? O que eu posso fazer? E a minha cena tá um pouco mais azulada, tá? Eu posso vir aqui no Highlight Compress, colocar talvez 7000, tá? Pra deixar ela um pouquinho mais amarelada, posso aumentar de leve a exposição aqui, ó, 0,3, pra deixar ela um pouco mais clara. Posso vir talvez aqui, ó, eu vou colocar um Film Mapping, talvez, aqui ó, Film Mapping, um Hit Shadows de 0,2, só para trazer um pouco mais de contraste para minha cena. Posso vir aqui, talvez, colocar um LUT
Olha só, esse LUT aqui não. Esse LUT aqui, ele é da 3D Collection. Eu posso vir aqui, galera, e pegar, talvez, esse LUT aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Advances Full X-Tra 400. Tô gostando bastante de utilizar ele, mas eu não utilizo ele na potência total. Eu coloco tipo 0,3 nele, porque o que ele faz? Ele traz um pouco mais de contraste para a cena, só que também dá uma escurecida bem de leve nela. O que eu faço? Eu venho e compenso um pouco na exposição, aumenta um pouquinho da exposição da minha cena. E esse aqui foi o resultado final, galera, dessa nossa cena, da iluminação que eu fiz junto aqui com vocês. Pessoal, se você ficou com alguma dúvida aqui nesse vídeo, se você teve alguma dificuldade para iluminar essa cena, alguma cena sua com HDRI, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Se você prefere utilizar o Corona Sun e o Sky para poder iluminar suas cenas e você ainda tem um pouco de dificuldade para utilizar esses dois, faz o seguinte, eu vou deixar aqui em cima, aqui no card, aqui ó, aqui em cima, eu vou deixar aqui em cima, pessoal, um vídeo meu completo, bem parecido com esse, onde eu te ensino a iluminar uma cena externa do absoluto zero utilizando Sun Sky. Confere aqui que esse vídeo tá incrível. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você e se te ajudou, clica no gostei aqui, se inscreve no canal também, porque toda semana tem vídeo novo aqui pra você. Se você não me segue lá no Instagram, é o seguinte, eu vou estar deixando meu Instagram aqui embaixo, me segue lá, me acompanha lá, porque todo santo dia eu posto dicas e tutoriais lá pra galera que me acompanha. E não esquece, eu vou deixar o link pra você conhecer o meu treinamento completo de cenas externas realistas no Max do Corona aqui embaixo na descrição. Toca o link, conhece meu treinamento que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Galera, a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo aqui pro canal. Tamo junto!